Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar nosso curso em Direito Penal. Vamos falar hoje entramos na parte dos crimes sexuais, uma parte um pouco mais pesada. Então vamos falar hoje do artigo 215 do Código Penal brasileiro, né? Estamos tratando de crimes contra a dignidade sexual e o artigo 215 é o violação sexual mediante fraude. É o chamado estelionato sexual. Bem engraçado muitas vezes até, é o estelionato sexual. Tá certo? Vamos lá, acompanhem comigo. Sem antes, a mesma lembrança de sempre. Inscreva-se. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Ativem os sininhos para receber as notificações dos nossos vídeos que estão sendo publicados. Dá um curtir, vai lá, dá um joinha lá, já faz isso agora para não deixar para o final, para não esquecer. Isso é muito importante para a gente, para que possa divulgar o nosso conteúdo para um número indeterminado de pessoas, tá bom? Vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha na legislação. A legislação ali, então, no artigo 215, convido a todos para que não assistiram a aula do 213, a aula anterior do 213, que é o estupro, convido para que assistam a aula 213. Violação sexual mediante fraude, né? Como disse a vocês, o estelionato sexual. Por que o estelionato sexual? Porque é uma violação sexual, né? É uma importunação, um ato sexual, um ato libidinoso, que o meio empregado para praticá-lo é a fraude. E a fraude, como vocês sabem, é um elemento importantíssimo, caracterizador do crime de estelionato. Por isso chamado o artigo 215 pela grande parte da doutrina como estelionato sexual. Certo? Bem jurídico, vamos lá, bem jurídico tratado nessa norma. O bem jurídico tratado nessa norma é a dignidade sexual. Nós estamos falando ainda de crimes, uma subdivisão aqui da liberdade sexual. É aquele direito de escolha, é aquela liberdade da pessoa poder optar, poder aceitar, poder permitir determinadas práticas sexuais, né? Então, quando eu falo em liberdade, essa ideia de liberdade sexual, essa ideia da dignidade sexual, que seria o grande gênero, né? Ela fala sobre a liberdade em todos os âmbitos, de forma mais ampla possível, né? Lembre-se lá, é corolário lógico da dignidade sexual, da dignidade da pessoa humana tratada na Constituição Federal como direito fundamental, e dentro dessa dignidade da pessoa humana está a dignidade sexual. É o limite das pessoas, o limite para as relações de cunho sexual, especialmente sexual, que guarda um tabu gigantesco, histórico, né, de determinadas consequências sobre os atos praticados sexualmente por alguma pessoa na nossa sociedade. Tudo bem? Isso que é a ideia de bem jurídico. Sujeito do delito desse crime. Sujeito ativo é um crime comum, ele é muito parecido, por isso que a aula do estupro ela é uma aula um pouquinho maior, porque ela é base para muitas coisas. Então ele basicamente replica os conhecimentos que nós tivemos no estupro, que eu convido vocês a assistir a aula que já está disponível no nosso canal, né? Então vamos lá. O crime é crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime, então sujeito ativo, qualquer pessoa. O sujeito passivo é também qualquer pessoa, é aquela pessoa que acaba tendo a sua dignidade, a sua liberdade sexual violada dentro daquela conduta. Então não tem qualquer condição especial para tal. Vamos ao tipo objetivo. Vamos analisar a tipicidade do delito ou tipo objetivo. Ele fala, veja que o verbo é ter, a mesma ideia que eu falei na aula de estupro, lá com relação ao estupro de vulnerável, né? O verbo nuclear é igual, é ter, não é como o verbo, entendam bem a diferença do estupro, não é, eu vou pôr até aqui na tela aqui para a gente olhar, o estupro ele fala em constranger, ele traz o constrangimento, é o emprego de violência ou grave ameaça para obrigar a vítima ao ato sexual. Na violação sexual mediante fraude, ele fala em ter, basta manter a relação sexual com aquela pessoa. Então ele fala em ter a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém. Então qualquer tipo de ato libidinoso ou conjunção carnal, lembrando,
Essas explicações sobre conjunção carnal, ato libidinoso, vários outros temas, peço que vocês assistam a aula do estupro que está disponível no nosso canal, a aula anterior, imediatamente anterior a esta, que lá tem todos os conceitos explicando bem certinho conjunção carnal, a questão do verbo nuclear e assim por diante. Aqui vou fazer de forma um pouco mais resumida na aula de hoje, por ser consequência da aula anterior do estupro. Perfeito? Então, olha só. Conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é uma espécie de ato libidinoso. Ato libidinoso é o grande gênero, e as suas espécies temos a conjunção carnal, por exemplo. Então, conjunção carnal, o que é? É cópula vagínica, somente cópula vagínica. Introdução do membro viril masculino na cavidade vagínica feminina. Qualquer coisa diversa disso não é conjunção carnal. Logo, conjunção carnal só existe entre homem e mulher. Tá? Agora ele diz aqui, ou outro ato libidinoso. Veja que ele faz uma interpretação extensiva, ele estende a possibilidade de explicação, dizendo conjunção carnal, que é uma espécie de ato libidinoso, então ele fala conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso, que pode ser uma relação interfêmora, pode ser qualquer tipo de felácio, relação sexual oral, pode ser uma relação sexual anal, pode ser um striptease, pode ser masturbação, pode ser carícias nos pudendos, nas partes íntimas da pessoa, pode ser um sem número de possibilidades aí, que posso entender como ato libidinoso, tá ok? Então, olha lá, ter uma conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com alguém, vejam a diferença do estupro. Mediante violência ou grave ameaça. O estupro. E na violação sexual mediante fraude? Mediante fraude. É isso que é o ponto. Somente essa. Eu convido vocês também para assistirem, que também está no nosso canal disponível, a aula do crime de estelionato. Se vocês assistirem o crime de estelionato, assistirem o crime de estupro, é como se eu juntasse os dois. Estelionato, os conceitos do estelionato e conceitos do estupro, especialmente no quesito fraude lá do estelionato e no quesito a relação sexual, atos libidinosos, prática de violação da liberdade sexual. Então, se eu somar esses dois conjuntos, vai dar o artigo 215. Perfeito? Olha só. Mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vejam que, por que o verbo nuclear é ter? Porque a vítima tem a relação sexual. Só que a vítima tem a relação sexual porque ela imagina uma coisa e é outra. A vítima está numa situação de erro. Lembrem que o erro lá, ela é característica do crime de estelionato. Por isso é chamado estelionato do amor ou estelionato sexual, porque ele fala do erro. O erro é a falsa representação da realidade. Eu imagino uma coisa e a realidade é outra. Tá? Então, dentro daquilo que eu estou imaginando, dentro do erro, eu acabo tendo determinados comportamentos, acabo fazendo determinadas coisas que eu desejo, mas eu só desejo porque eu estou dentro daquele cenário de erro. Se eu soubesse que era isso, eu não faria. Por isso, estelionato sexual. Eu engano a pessoa, sujeito ativo do crime, engana a pessoa, emprega uma fraude, emprega qualquer artifício, qualquer ardil, uma estratagema para enganar a pessoa e, com isso, conseguir dela o favor sexual, conseguir dela o ato libidinoso, a relação sexual. É importante que vocês tomem nota disso. A vítima da violação sexual, mediante fraude aqui, a vítima, ela mantém a relação sexual porque ela quer. Ela deseja a relação sexual. Eu quero. Por isso não tem verbo constranger. Só tem o verbo ter relação. Então ele teve a relação sexual? Sim. Teve porque ele quis? Sim, teve porque ele quis. Mas esse querer dele, esta vontade da vítima, é uma vontade viciada. É uma vontade viciada pela fraude. Ele coloca a pessoa em erro, cria uma situação que a pessoa acredita naquilo
e, portanto, por ser aquilo que ela acredita, ela se entrega à relação sexual. Se ela soubesse que não é isso, se ela soubesse da verdade, se ela não estivesse enganada pela fraude, ela não faria aquele ato sexual. Por isso, estelionato. Tá bom? Olha só. Então, eu tenho uma fraude ou qualquer meio que impede ou dificulte a livre manifestação de vontade. Porque livre manifestação de vontade é aquele que realmente faz o ato sexual porque ele quer. Então, ele tem uma livre manifestação de vontade. Lembrando, não importa a orientação sexual, não importa o sexo, o gênero da pessoa, tanto faz, homem e homem, mulher e mulher, não, homem e mulher, tanto faz. Tá? Sujeito ativo, sujeito passivo, sendo homem, sendo mulher, isso não importa, isso é desnecessário entender isso, diferenciar isso, perdão. Então, olha só. Mediante fraude ou outro meio que dificulte a manifestação de vontade. Esta fraude ou meio que dificulta a manifestação de vontade, ela se dá em dois tipos nesse tipo penal. Ela se dá em duas condições apenas, tá? Então, entendam, a pessoa mantém a relação sexual porque ela foi enganada, porque houve uma fraude, houve um meio que dificultou ou impediu a livre vontade dela, a livre manifestação de vontade dela. Quais as duas condições que impedem a livre manifestação de vontade dela? Primeira delas é no tocante à identidade da pessoa. Eu fui enganado no tocante à identidade da pessoa. Então vamos lá. É o clássico exemplo dos irmãos gêmeos. Os dois são iguais, né? São gêmeos. Um acaba tendo um relacionamento com uma pessoa, um relacionamento amoroso, se conhecem, começam a manterem relacionamentos, e de repente, num certo dia, o outro irmão vai no lugar do irmão A, o irmão B vai no lugar do irmão A e mantém relação sexual com aquela moça, com aquele rapaz, tanto faz. Né? Vejam, a pessoa lá, a vítima, quis manter a relação sexual? Sim, ela quis, ela manteve desejada a relação sexual. Isso é corolário lógico do tipo penal. Ela quis. Só que ela só quis manter a relação sexual porque ela imaginava que era o irmão A e não o irmão B. E aí o irmão B se fez passar pelo irmão A. Então o irmão gêmeo enganou sob a identidade da pessoa. E ela acabou mantendo a relação sexual. Isso é o clássico exemplo de estelionato sexual. Vejam só, colocou a vítima em erro, viciou a vontade da vítima, empregou uma fraude, enganou, dizendo, olha, eu sou o A, e na verdade ele era o B, e não era o A. Perfeito? Então esse é um exemplo sobre a identidade da vítima. Lembra-se que são duas possibilidades de erro. A primeira possibilidade sobre a identidade da vítima, que é o que eu citei para vocês aqui. E pode ser qualquer outro exemplo. Tem exemplos de livros meio bizarros, mas vamos imaginar que isso possa ser possível. Durante o marido chegava em casa sempre de madrugada, aí um belo dia estragou o carro do marido, o marido avisou o vizinho, olha, eu não vou conseguir ir para casa, avisa minha esposa, tal, para não ficar preocupado que estragou meu carro, eu vou ter que dormir aqui na estrada onde eu tô. Mas ok. Aí como o vizinho sabe que ele entrava em casa sempre lá pelas 3, 4 horas da manhã, então ele voltava do trabalho esse horário, ele entrou na casa do vizinho sorrateiramente, se passando pelo marido, deitou na cama e manteve relação sexual com a esposa, tudo escuro, a esposa acabou não vendo. Isso é violação sexual mediante fraude, enganando a vítima no tocante à identidade da pessoa. Claro que é meio exemplo de livro, né? Acredito que isso é possível acontecer na vida real, né? Mas vamos lá, serve para a gente entender. Tudo bem? Segunda possibilidade da fraude aqui. A primeira delas, como disse, identidade. A segunda possibilidade da fraude, qual é? Sobre a legitimidade do ato sexual. A legitimidade do ato sexual. Essa, no tocante à legitimidade do ato sexual, se dá em diversos exemplos, mas eu vou trazer um exemplo de um caso que aconteceu até notório na região onde moro e que era um líder religioso, não sei de que religião, não importa, um pastor
padre, não importa, né, um líder religioso, que a sua fiel, uma moça fiel que ia lá na igreja, ia falar com esse líder religioso, passar suas queixas, aí que não estava muito bem de saúde, tal. E nestas conversas, certas vezes, ele começou, e isso se prolongou por algum tempo, até que ela achou que tinha coisa errada e foi procurar a polícia nisso. Então ele acabou dizendo que ele começou a passar a mão no corpo dela, acariciar os seios dela, acariciar as nádegas dela, acariciar a sua vagina, né? Fazendo carícias nos pudicos, carícias nos pudores, né? da moça, a título de que aquilo era necessário para curá-la daqueles males que estavam afetando a sua saúde. Então ele precisava acariciar o corpo, porque isso era parte desse ritual que ele faria para curá-la. Então ela começou a achar um pouco estranho, achar que isso estava passando dos limites e acabou reportando isso à polícia. Então isso é violação sexual mediante fraude. Veja, está violando ela sexualmente, está mantendo atos libidinosos com ela sob outra legitimidade, está falseando, está com uma fraude no tocante à legitimidade dos atos sexuais, dizendo para ela que era necessário em face de tirar aqueles males que ela sofria, que estava assolando ela naquele momento, e que aquilo era necessário. E, na verdade, era mentira, que aquilo era um ato de cunho sexual. Pode ser, por exemplo, no ginecologista, em exames de ginecologia, né, que o médico ultrapassa o limite da medicina e acaba violando, acaba mantendo atos libidinosos com elas, a pretexto de que aquilo era necessário. Claro que tem que tomar muito cuidado, porque o liame é muito delicado para não caracterizar estupro, muito delicado. E aí é importante, inclusive, fica como dica da aula de hoje, a dica de ouro da aula de hoje é como é que eu vou discernir quando que pode caracterizar um estupro num exame ginecológico a uma violação mediante fraude aqui, né? A um estelionato sexual. Vejam, vamos pegar aqui o estupro, a violação sexual mediante fraude, né? Então ele fala aqui, ó, a fraude para que impeça a livre manifestação de vontade. Então, como eu disse para vocês, eu tenho duas possibilidades. Então, o ginecologista, o médico ginecologista, que falseia, que engana ela, dizendo que precisava ter um toque, que precisava ter alguns toques diferenciados para poder examiná-la, ela permite, então ele tem, veja que o verbo é ter, né? Ele tem a prática de algum ato libidinoso mediante uma fraude, que ele está enganando ela, diminuindo a manifestação de vontade dela. Perfeito? Isso é violação sexual mediante fraude. Agora, se ele dopa, como um caso famoso que teve no Brasil aqui, que eu não vou nominar para não dar audiência, né? Se ele mantém qualquer tipo de carícia, se ele mantém qualquer tipo de relação sexual, mediante ela estar sob efeito de algum medicamento, de alguma substância entorpecente, aí vai caracterizar aquela aula passada que eu expliquei para vocês, que seria o estupro de vulnerável. Por quê? Porque ele acaba fazendo com que ela fosse momentaneamente vulnerável. Tá aqui, ó, não pudesse oferecer resistência em face da substância entorpecente que ele havia aplicado àquelas, entre aspas, pacientes que acabaram sendo vítimas. Então, vítimas do estupro. Tudo bem? Então, o estupro, a violação sexual. Essa talvez a grande diferença da violação sexual mediante fraude. Ok? Exemplos são diversos que a gente pode dar. Do enganar a identidade da pessoa. Então, vejam, no exemplo do gêmeo, só para voltar, ela queria manter relação sexual com o gêmeo A? Sim, mas não com o gêmeo B. Então, é desejada a relação sexual, só que foi enganada, dentro de uma situação de erro. Da legitimidade, ela queria manter aquele ato libidinoso, ela queria que que tivesse aqueles toques ginecológicos, sim, mas ela não queria que houvesse aquelas relações sexuais porque ela estava num exame ginecológico. Então ele enganou sobre a legitimidade da necessidade daquele ato sexual. Tá? Pode ser neste exemplo. Tá? E aí tem tantos outros exemplos que eu deixo para vocês procurarem na doutrina, na jurisprudência.
Tudo bem? Sempre lembrando da impedimento ou da dificuldade de livre manifestação de vontade da vítima em face do emprego da fraude, ou chamado estelionato. Elemento subjetivo, vamos lá. Qual o elemento subjetivo previsto nesse tipo, na violação sexual mediante fraude? Nós vamos ter aqui o dolo, né? Não existe a figura culposa, por mais que possa entender algumas condições, não há culpa nessa conduta. Sempre dolo. O elemento subjetivo dolo, a livre e vontade consciente de querer enganar a vítima para com ela obter essas vantagens, essas práticas de atos libidinosos. A pena, não havíamos falado da pena, apenas nós temos a pena de 2 a 6 anos de reclusão, uma pena um pouco menor, uma vez que não há o constrangimento da vítima, e sim a prática com vontade, mas vontade viciada. Não esqueçam disso. Consumação e tentativa. Esse é um crime material. A consumação é bastante simples, né? Como vai se dar a consumação? A exemplo do estupro, como já anunciado na aula passada, a exemplo do estupro, a violação sexual mediante fraude, ela vai se consumar no momento da prática do ato libidinoso. Então nós temos ou a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, como já adiantado para vocês. Então quando vai se alcançar a consumação? No momento da prática deste ato libidinoso, tá certo? Qualquer que seja o ato. Uma vez a vítima enganada, o momento do ato sexual está consumada a conduta. Cabe-se tentativa, doutor? Sim, permite-se tentativa, é possível a tentativa, desde que a tentativa ocorra o enganar a vítima tem que ser enganada e a ponto de não acontecer nenhum tipo de ato libidinoso. No momento que acontecer qualquer ato libidinoso, a partir do momento que a vítima foi enganada, nós temos a consumação do delito, como foi tratado no estupro. Tá? Então, a tentativa vai se dar quando há interrupção da conduta, mais uma vez enganada a vítima. Se a vítima não chegou a ser enganada, não há o que se falar aqui na tentativa. A exemplo que a gente viu também no estelionato. Dá para trazer essa explicação aqui. Parágrafo único, vamos lá. O que traz o parágrafo único para a gente? Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então é uma condição só de aplicação de pena, vai agregar, vai cumular a pena de multa, além da pena privativa de liberdade, lá de reclusão de 2 a 6 anos. Quando? Quando tiver a finalidade de obtenção de vantagem econômica, né? Vantagem econômica, qualquer que seja a vantagem econômica. É muito comum se ver, neste caso, de vantagem econômica, puxa, meio estranho, como vai ter vantagem econômica? Infelizmente, na maioria dos exemplos que eu posso reportar para vocês, é mais comum ver vantagem econômica com apostas, né? Há uma aposta. Então, por exemplo, os dois irmãos apostaram que um apostou com o outro que manteria a relação sexual com a namorada dele, por exemplo. Então, há uma aposta, há uma vantagem. Ah, então tá, aposta. Vamos apostar quanto? Aposto R$100. Então, há uma vantagem econômica. Além do interesse de satisfação da lascívia, o interesse sexual pela prática do ato, há também o interesse econômico pela essa vantagem que ele busca com a prática, que é a da aposta que foi feita. Acho que é o exemplo mais comum do exemplo de aposta. Agora, é importante frisar. Lá na legislação, ele fala com o fim de obter a vantagem econômica. Basta a finalidade. Veja que é um elemento subjetivo específico do tipo. A intenção é a obtenção da vantagem... A intenção é a prática sexual, né? Como elemento subjetivo do tipo. E o elemento subjetivo específico, então, o antigo dolo específico ali, que é o especial fim de agir, o especial fim do injusto, é a vantagem econômica. Então, além do cunho sexual, ele tem a vantagem econômica como interesse lá final. Então, específico. Logo, basta a finalidade. Ele não precisa obter a vantagem econômica para aplicar a multa. Tá? Basta a finalidade. Tinha finalidade de vantagem econômica? Tinha. Recebeu a vantagem? Desnecessária. Tanto faz. Se recebeu ou não recebeu, é mero exaurimento da conduta se ele vir a receber a vantagem econômica. O que nos importa para falar de consumação é se ele tinha esta finalidade. Tá bom? Vejam só, quer ver? Vamos pegar a lei aqui que vocês vão enxergar isso daqui.
Se o crime é cometido com o fim, vejam, com a finalidade da obtenção da vantagem econômica, já tem essa consumação aqui. Tá certo? Então, com isso, a gente chega ao final aqui da violação sexual mediante fraude. Ele é um crime pequeno, né? É o chamado estelionato sexual ou estelionato do amor, quando a vítima emprega-se fraude para obter a vantagem, para se obter a prática do ato sexual, para se obter a conjunção carnal. A vítima tem a sua vontade viciada. Ela quer o ato sexual, ela mantém porque ela quer, mas ela mantém dentro de uma situação de erro, tá? Então, ela mantém numa situação de erro, como dito. Ok? Feito, meus queridos. Peço, não esqueçam, compartilhe o nosso vídeo, dá um joinha, gostou da aula? Está ajudando aos estudos de vocês? Complemento com doutrina, complemento com jurisprudência. Não esqueçam, vão complementar os estudos, porque só a aula acaba sendo um pouco. Isso aqui é um panorama básico para que possa ter um start para os estudos de vocês. Tá certo? Grande abraço, nos vemos na próxima aula. Tchau!